Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve. Então curta, compartilha, comenta, manda para todos os seus amigos pra gente crescer e montar uma parada muito foda. Um canal muito maneiro, só dos times cariocas. Então vamos começar falando do Botafogo, né? Que o Botafogo que empatou com o Cruzeiro 1-1 no Newton, jogou bem, jogou pra cima. Tomou empate naquela falta bem batida de Edilson, mas né, poderia ter mais. Mas o Botafogo já tá crescendo, tá bom, tá no meio da tabela ali. O Zé Ricardo já tá montando o esquema dele, já tá montando o time pra cima. E o Botafogo tem forças para crescer mais ainda mais no comando do Zé Ricardo, que é um bom treinador, né? Já foi bom com o Flamengo, com o Vasco e agora com o Botafogo. Se bobear, ele ainda leva o Botafogo para Libertadores. Tomara, a gente acredita que sim. E nesse jogo, o cara que eu gosto pra caramba, o Lindoso, completou 150 jogos pela camisa do Botafogo. Então tá ótimo. O Botafogo que tá com o salário em dia, conseguiu pagar o salário em dia, né? A diretoria fez os corres lá e pagou. E notícias ruins só é que Catito tá sem previsão de volta, o Jefferson também, mas Jefferson já falou que final do ano já se aposenta, né? E o Catito aí, que é o substituto do Jefferson, talvez se bobear até sair do Botafogo. Vamos torcer aí para que não saia, que vai ficar um fogão sem goleiro. O Saulo é um bom goleiro, é jovem, mas tem que ainda mostrar que veio, que o Botafogo sempre teve uma safra boa de goleiros, né? Então, vamos falar do Flamengo. Notícia do Flamengo, que o PSG quer pagar 72 milhões de euros pelo Paquetá. Só que vai falar, 172 milhões de euros é muito dinheiro, não sei o que. É por causa da multa rescisória dele, que é grande, que o Flamengo renovou com ele no começo do ano. Então a multa foi para 72 milhões de euros. É muita grana para o Paquetá. Se o Paquetá for para o PSG, que o PSG conta com ele para o ano que vem, em janeiro, maior venda de um jogador do Flamengo, vai passar do Vinícius Júnior para o Real Madrid. Porque o Vinícius Júnior pode voltar para o Flamengo ano que vem, que alguns jornais da Europa já falou que ele não está se adaptando lá, e o Flamengo, o Real Madrid já preferiu emprestar ele para o Flamengo. Só que ele está na lista da Champions, está jogando no Real Madrid B. Então não sei o que está acontecendo. Fez 2 gols, jogou bem e não está se adaptando na Europa. Não sei, né? E o Flamengo que liberou o lateral Thiago Henriques, tudo revoltado aí, que para parar por causa do Rodinei, cara Pará e Rodinei. O Flamengo tinha um lateral emprestado que voltou e foi liberado. Dizem que ele pegava muito bem lá no Náutico. Não sei, né? Eu não vi futebol dele, mas pô, Flamengo. Mas também é porque o Lomba, né, falou que o Flamengo, o treinador que não quis os laterais, né? Não quis contratar lateral. Então, o Barbieri que tá aí também, que vai ou não vai depois dessa derrota de 2-1 para o Inter. Parece que vai cair, parece que não vai, tá na corda bamba assim. Mas pro Flamengo demitir ele, tem que contratar alguém. É lógico, vai ficar sem treinador. Bom, mas quem no mercado? Não tem ninguém no mercado. Quem vai pegar um time na reta final do campeonato? Quem? Me fala um treinador. O Abel Braga, só ano que vem. Roger, só ano que vem. Vai ficar com quem?
Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo tem um atritozinho com a atual diretoria do Flamengo. Vamos esperar o Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, o sonho dele é dirigir o Flamengo, só que o Flamengo também não tenta. Mas quem sabe ano que vem. Só para ano que vem. Então deixa o Barbieri mesmo. Só o Flamengo jogar com uma raça, acertar o gol, que tá difícil. Os times carioca tá difícil de acertar o gol, que porra, aquele negócio, aquele quadrado, tá difícil, né? Então, vamos falar do Fluminense, que depois que o Pedro se machucou, o Fluminense não consegue mais vencer, não consegue mais fazer gol, né? Mas fez gol contra o São Paulo, foi contra, né? Então tá difícil. Tá difícil, Fluminense. O Fluminense hoje empatou com vitória 0-0 no Maracanã. E tá difícil. Sem Pedro no ataque, que esse time que, Senhor Jesus, sem Pedro, sem Sornosa. Acabou o Fluminense. Acabou o Fluminense. Vai jogar com quem, ele? Everaldo, todo respeito ao Everaldo, mas, né? Marcos Júnior que já parou de ser bom jogador há muito tempo, já deu, tinha que dar no Fluminense. Bem, eu acho isso. Se a torcida do Fluminense não gostou, desculpa, mas acho que deu e a gente tem que dar. Pode, mandar ele achar outro caminho. É difícil, né? Júlio César agarrando pra caramba, Gum jogando bem seguro. Fluminense. Tá aí com os salários atrasados, mas tem boas notícias que o patrocínio vai ajudar. Quase 1 milhão de reais, juntando todos os patrocínios, e ainda lembrando que no meio do ano agora, o patrocínio Vale Express rescindiu com o Fluminense, então eles têm que dar um dinheiro pro Fluminense ainda também, né? E o Fluminense que conseguiu o aval da prefeitura para montar estádios das Laranjeiras. Pela maquete que eu vi hoje no Globoesporte.com, eu achei, desculpa se eu te ofendi, desculpa, pela maquete parecia São Januário. Tá parecido, tá? Desculpa, só que faltou o São Januário não é fechado, todo fechado. E do estádio do Fluminense vai ser. Desculpa se você não acha que não, se você acha que sim, comenta aqui. Se você acha que não, me acha doida, comenta aqui embaixo também. E falando em São Januário, vamos falar de Vasco, que tá foda. O Vasco que perdeu para o América Mineiro por 2-1, e o América Mineiro nem fez força. Impressionante isso. O América Mineiro teve 2, 3 ataques, ganhou o jogo. Não, tá difícil o Vasco, todo mundo sabe. E se for falar, não é problema de dinheiro, como muito aí repórter diz. O Vasco tem um déficit grande? Claro que tem. Claro que tem um déficit grande por causa de roubo de presidente, de ex-presidente. Mas o Vasco está numa situação precária que os jogadores não querem jogar. É isso. Muda treinador. Tava com o Zé Ricardo, saiu o Zé Ricardo. Foi Jorginho, saiu o Jorginho, foi Valdir, que deu um pouquinho de esperança, e veio Valentim. Em 3 jogos a Valentim e 3 derrotas. É assim, rápido. Não adianta concentrar, fechar todo mundo. Que o Vasco, os jogadores não querem jogar. É isso. O Vasco duvido que perderia para o América Mineiro. Desculpa, América Mineiro, mas tá difícil, né? Jogou contra Atlético Mineiro no Horto, 0-0, eu sei que foi sofrido.
sofrido, mas empatou. Chegou agora no Horto, perdeu os 2-1. Só esse porque o Vasco nem atacou direito, né? O goleiro do América fez uma defesa que foi no finalzinho, o último lance do jogo. O último lance do jogo ele fez uma defesa monstruosa. Tirando isso, não teve mais Vasco. O Vasco que botou 2 atacantes, perdeu de 1-0, botou 2 atacantes, ficou choverando a bola na área. E o Maxi Lopes cavou um pênalti. Foi cavado o pênalti. Então, assim, Vasco fez 1-1, menos de 2 minutos tomou o segundo gol. Tá difícil pro Vasco. Tá muito difícil. O Vasco com salário em dia. E tem uma coisa boa que patrocínio aí chegou, né? Um estatal aí, empresa de petróleo, Refit, alguma coisa assim, Fit no final, chegou para patrocinar, mas vai patrocinar só 3 jogos. Então, eles pagaram à vista para o Vasco conseguir pagar os salários desse mês e do próximo. E tem outra coisa boa pintando aí, dizem que tá. O Júlio Brandt, que concorreu para a presidência do Vasco, que era da mesma chapa do que Alexandre Capello. O Alexandre Capello é esse vice do Júlio Brandt. Chegaram a um acordo aí que o Júlio Brandt vai ajudar o Capello a pelo menos tentar pagar esse déficit que o Vasco tem, né? Pelo menos chegar perto, não pagar, chegar perto. Então o Júlio Brandt foi lá na Europa, pediu ajuda para uma empresa que ele conhece bem, foi pedir 80 milhões. 80 milhões, eu não sei se é de euros, mas eu acho muito parecido com reais. Então, a empresa vai ajudar o Vasco, vai investir no Vasco, só que tem um tratado aí que deve ser para a base do Vasco. Se eu sou presidente do Vasco, se eu, Fabrício Costa, ser presidente do Vasco, pegaria 60% para a base, e o resto para o time principal, né? A gente tem que investir na base, já que o Vasco não tem dinheiro, como ano passado não tinha dinheiro, lançou o Paulinho. O Vasco tem vários outros jogadores para lançar. Se eu sou esse dinheiro que pegou agora, se vir, né, que o Júlio Brandt tá aí, estão falando que o Júlio Brandt prometeu que vai conseguir, tentaria brigar para ficar na primeira divisão esse ano, que tá difícil, e pegaria dinheiro e contrataria um atleta, um ídolo recente, como a torcida pede, o Alex Teixeira. Tomara que consiga esse dinheiro, tomara que consiga ficar na primeira divisão. Ainda vou comemorar muito ainda, né, a primeira divisão do Vasco. Vou comemorar que o Flamengo vai para a Libertadores, o Fluminense e Botafogo para a Sul-Americana, e o Vasco ficar na primeira divisão. O time do Rio tem que somar ponto, é obrigatório somar ponto. Um time no campeonato que é forte, como o brasileiro. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Tomara que os times do Rio se unam, corram atrás de patrocínios fortes. E é isso. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva, curta, compartilha. E vamos lá. Me ajuda a crescer, por favor. Que vai chegar várias coisas legais. Então, curta, compartilha, se inscreve e tchau.